Olá, no Repórter Eco de hoje, uma cientista brasileira alerta para mais uma ameaça contra o boto vermelho, o golfinho muito inteligente que vive nos rios da Amazônia. Conheça também a vida de jovens que viram voluntários em defesa da natureza. E ainda pesquisadores da Universidade de São Paulo criam uma nova fórmula para fazer cimento com menor emissão de poluentes. Veja os detalhes. A ideia do projeto é substituir o produto usado pela construção civil, que emite muito CO2, um dos gases do aquecimento global. Com muita garra e coragem, estes ativistas participam de campanhas e ajudam a escrever a história de uma das ONGs mais famosas do mundo, o Greenpeace. E um mamífero dócil que já foi vítima das crendices, agora é caçado para servir de isca à pesca da piracatinga, um peixe carnívoro que recentemente passou a ser vendido no país. O Repórter Eco começa agora. Pouca gente sabe, mas a produção do cimento usado na construção civil emite grande quantidade de dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa da Terra. Os pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo inventaram uma fórmula para reduzir a poluição. No lugar da queima, é feita a moagem de um composto que inclui material reciclável. Obras e mais obras por toda parte, nas cidades do Brasil e do mundo. Cimento na preparação de pisos, rebocos e até coberturas. Isso sem contar que ele é o principal ingrediente do concreto, usado para moldar as vigas que mantêm as estruturas em pé. Preocupados com o impacto ambiental gerado na fabricação do material, cerca de 20 pesquisadores da Escola Politécnica da USP trabalharam por mais de 10 anos para chegar a uma nova fórmula que pode revolucionar a indústria do cimento. Tudo começou com uma solicitação de um programa de meio ambiente das Nações Unidas e com uma pergunta de uma aluna de graduação que queriam saber qual era o mínimo teor de cimento no concreto. A produção mundial de cimento é de mais de 3 bilhões de toneladas por ano. Os pesquisadores da Escola Politécnica da USP afirmam que isso resulta na emissão de pelo menos 5% de todo o dióxido de carbono que vai para a atmosfera do planeta, causando poluição e intensificando as mudanças climáticas. O problema é a forma como esse produto é fabricado. A produção de cimento é realizada quando você junta argila e calcário, que são duas rochas que a gente encontra na natureza aí, e você pega esses materiais, coloca dentro de um forno e eleva a uma temperatura de 1.400 graus, mais ou menos. Então é uma temperatura muito alta e que com isso, por causa dos combustíveis que são utilizados nesse processo e por causa também dessa rocha calcária que ela é dividida, ela é decomposta em uma parte que fica no cimento e uma parte que vira CO2 emitido, a gente chega a emitir aproximadamente 1 tonelada de CO2 para cada tonelada desse composto que é formado. Os pesquisadores propõem a substituição do calcário por outras rochas naturais, que não precisam dos fornos para serem transformadas, e sim de um processo de moagem que controle bem o tamanho das partículas obtidas. A mudança do processo industrial resulta em redução da emissão dos gases poluentes. Aqui nós temos carbonato de cálcio, nós temos metacaulim, nós temos resíduo da indústria de alumínio, nós temos sílica ativa. Todos esses materiais, se moídos numa condição adequada, nós conseguimos utilizar na fabricação dos concretos para melhorar esse empacotamento. Empacotamento é a técnica que reduz o espaço entre os pedaços de brita ou de grãos usados na composição do concreto. Imagine um vidro cheio de bolinhas de gude. Se houver um pó fininho entre elas, os vazios somem. E isso altera a composição química do cimento, que precisa de menos água para reagir. Com o novo método, há ainda a possibilidade de reciclar outros resíduos industriais, embora atualmente não exista quantidade suficiente deles para dar conta de toda a produção. Por exemplo, nós temos um resíduo da indústria de alumínio que hoje é jogado nos lagos de lama. E que esse resíduo, se for utilizado em composições
de materiais cimentícios pode ser aplicado em larga escala. E isso funciona com outros tipos de resíduo que hoje não tem aplicação em larga escala. Então você tem uma redução da emissão de CO2 de um lado, reduzindo o impacto ambiental. E você tem o consumo de alguns resíduos que também pode reduzir o impacto ambiental de outro lado. Os testes em laboratório mostraram que essas mudanças na composição do cimento podem levar a uma redução de até 70% das emissões de dióxido de carbono no produto final. Na indústria, deve ficar em pelo menos 50%, sem perda de desempenho. O estudo foi premiado na Suécia e na Índia. Alguns cientistas já tinham pensado em trabalhar com essa moagem fina das rochas, mas não chegaram a esse nível de eficiência. É provável que não haja requerimento de patente para facilitar a aplicação da ideia. A gente pensa muito mais em termos de sustentabilidade mundial assim, e ajudar a produção do cimento a melhorar para a gente ter um mundo melhor do que a gente só fechar um produto aqui que a gente vai ter um benefício para a gente, mas que não vai ter uma repercussão tão grande assim na sociedade. Os pesquisadores lembram que se a produção do cimento continuar no ritmo atual, para atender à demanda habitacional dos países em desenvolvimento, alguns fabricantes vão emitir mais gases de efeito estufa do que alguns países. Para a adoção da nova tecnologia, a indústria terá que trocar os fornos por equipamentos de moagem. Novos produtos no mercado indicam que esse é o caminho. Nós temos boas experiências na área de fibrocimento, onde tem gente usando 40% e até menos de material reativo do que costumava usar. Certamente a gente consegue cobrir 90% das aplicações do cimento usando muito material inerte e pouco material reativo. O usuário não vai perceber. Agora você acompanha alguns dos principais fatos do Brasil e do mundo na área ambiental que merecem destaque aqui no Repórter Eco. Evidências científicas levantam a hipótese de que o universo seria cíclico e que antes do Big Bang havia outro universo que desapareceu com a explosão. A tese é do prestigiado físico britânico da Universidade de Oxford, Roger Penrose. Ele analisou o mapeamento por satélite da radiação emitida no surgimento do cosmos como o conhecemos, há 13,8 bilhões de anos. A humanidade esgotou em 20 de agosto de 2013 a capacidade anual da Terra de repor os recursos naturais que precisamos para sobreviver. O cálculo é da Rede Internacional da Pegada Ecológica. Segundo a instituição, em pouco mais de 8 meses, o consumo humano utilizou tudo que a natureza consegue regenerar em um ano. O planeta passou a operar no vermelho, o que pode resultar em perda da biodiversidade e redução de alimentos. Entra em vigor, no centro do Rio de Janeiro, o Lixo Zero, programa que coloca em prática a Lei de Limpeza Pública aprovada em 2001. Fiscais, acompanhados por guarda municipal, percorrem as ruas do centro e aplicam multas para quem jogar lixo no chão. O valor vai de R$ 157 até R$ 3.000. Aguarde, porque daqui a pouco tem mais assunto interessante. Um golfinho dócil que vive em rios da Amazônia vira isca para a pesca da piracatinga. E a seguir, conheça a vida muito agitada dos voluntários ambientais. O Repórter Eco volta já.